Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Nós estamos aí na quinta-feira, terminando praticamente a semana, não é? Hoje é dia 28 de outubro e nesse dia nós celebramos a festa de São Judas Tadeu e de São Simão. São dois apóstolos de Jesus. Tanto assim que na leitura do Evangelho de hoje, que é tirada de Lucas, capítulo 8, versículo de 12, aliás, capítulo 6, versículo de 12 a 19, nós encontramos o Jesus escolhendo os seus apóstolos. O que Jesus fez? Diz aqui São Lucas. Jesus subiu uma alta montanha para rezar e passou a noite toda em oração. E depois de manhã, ele chamou os discípulos e escolheu 12. Quer dizer, os discípulos eram muito mais, né? No tempo de que Jesus, depois que Jesus morreu, eram mais uns 120, mais ou menos, homens e mulheres. E nessa época aí, Jesus então escolhe dos discípulos 12. E aí vem o nome dos 12, quer dizer, Jesus chamou esses discípulos escolhidos de apóstolos, a quem deu o nome de apóstolo. O apóstolo ele fica enviado. E aí ele vai dizendo o nome dos 12. Simão Pedro, né? Pois André, irmão de Pedro, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Então, aqui nós temos, então, as figuras dos nossos queridos Judas Tadeu e Simão. De Judas Tadeu fala pouco. Agora, de Simão, nós temos realmente o que ele era, zelota. O que era zelota? É uma coisa que chama atenção, sabe? Quando a gente lê o Evangelho, zelota eram guerrilheiros que lutavam contra os romanos, né? Então, no povo daquela época, dos judeus, havia aqueles que fizeram a aliança com os romanos, havia aqueles que não gostavam dos romanos e havia os que guerreavam contra os romanos. Era um terrorismo, vamos dizer, não é? E o Simão era um desses terroristas, um desses guerrilheiros. E a gente fica admirado, não sei se você já pensou nisso, mas que saco de gato que eram aqueles apóstolos de Jesus. Você vê, havia 4 pescadores, gente simples. Havia um homem que devia ser mais instruído, que é Bartolomeu, Natanael. O outro que era cobrador de impostos, colaborador dos romanos. E Zé Simão, que era contra os romanos, até fazia guerra contra os romanos. Como é que Jesus conseguiu unir aquele pessoal e fazer com que eles progredissem no caminho de Deus? Eu acho que é uma lição para nós, não? Muitas vezes nós temos preconceitos e nós não ajudamos as pessoas a vencerem os seus defeitos, as suas coisas erradas de ver a vida. Mas nós no Brasil temos muita devoção a São Judas Tadeu, né? Existe um santuário em São Paulo e outros lugares também. Realmente é um santo. A gente nos evangelhos, na Bíblia, não fala mais deles, né? O que aconteceu com eles. Mas a gente tem a história, né? Que conta muita coisa. Eles foram evangelizadores, saíram pelo mundo pregando o evangelho, fundando comunidades. E todos eles, menos João Evangelista, foram mortos por causa da religião, por causa de Deus, e são mártires. O Judas Tadeu foi um desses. O Simão também. Simão, a gente conhece menos a história dele, mas Judas Tadeu há relatos da época que contam mais ou menos o que ele fez. E foi um grande apóstolo realmente. E nesse dia da festa de São Judas Tadeu e São Simão, nós vamos pedir muito a Deus que nos dê o espírito que eles tinham, né? Quer dizer, pessoas que mudaram de vida, pessoas que se encontraram com Jesus e realmente a vida deles se transformou. Que realmente nossa fé, nosso encontro com Jesus nos ajude a sermos pessoas muito bonitas, que ajudem os outros
a serem felizes. Então, uma bênção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. E abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande mesmo e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.